Doutor César, chega a pergunta aqui que diz, sem análise do mérito, o INSS pode recusar o requerimento? Pois é, isso é um ponto trazido ali pelo artigo 176. Se eu não me engano, parágrafo 2º, deixa eu olhar aqui, mas sim, o decreto, ele na verdade vem trazer para o regulamento previdenciário algo que já está previsto na Lei de Processo Administrativo Federal, no artigo 40, da possibilidade de indeferimento do requerimento sem análise do mérito. Interessante que o texto, que eu até estou com ele aberto aqui, ele não fala de indeferimento, ele fala de arquivamento. E aí, por que eu estou batendo na palavra arquivamento? Porque se você faz uma análise de um requerimento e o arquiva sem análise do mérito, pressupõe que você poderá desarquivá-lo a posteriori, na medida em que o segurado venha a apresentar a documentação correta ou que ele venha a cumprir aqueles requisitos, né? Então, o texto do decreto não segue explicitando se o arquivamento, a palavra arquivamento foi com essa intenção, eu não consegui ali identificar no decreto, mas é uma deixa de que, ora, não é um indeferimento, porque aí do indeferimento você ou teria dois caminhos, ou entrar com recurso administrativo, que o próprio artigo 176 já rechaça essa possibilidade, ou você teria que entrar com um novo requerimento administrativo. Quando se fala em arquivamento, eu entendo ali que o legislador ele deixou a porta entreaberta. Então, pode haver a possibilidade de, preenchidos aqueles requisitos, seja por uma ausência de uma documentação primordial, curial para a concessão, seja pelo próprio preenchimento dos requisitos, poderia haver um desarquivamento daquele requerimento. Mas sim, no parágrafo, até eu fiquei de dizer aqui, no artigo 176, ele diz aqui, no parágrafo 1º, ele diz, na hipótese de que ele trata o caput, que é de requerimento administrativo, o INSS deverá proferir decisão administrativa, com ou sem análise de mérito, em todos os pedidos administrativos formulados. E, quando for o caso, emitir carta de exigência. Então, aí já abre a possibilidade, prestigiando lá o artigo 40 da 9784. E aí, no parágrafo 2º, ele fala do arquivamento. Ele diz, encerrado o prazo para cumprimento da exigência, sem que os documentos solicitados tenham sido apresentados pelo requerente, o INSS, 1, decidirá pelo reconhecimento do direito, 2, decidirá pelo arquivamento do processo sem análise de mérito do requerimento, caso não haja elementos suficientes ao reconhecimento do direito, nos termos do disposto no artigo 40 da 9784. Então, há sim essa possibilidade. O que deve ser observado e aí me permita, Ney, se eu estourar o tempo, né, o que deve ser observado é essa relação do parágrafo 2º com o 3º, que vai tratar dessa questão do indeferimento, do arquivamento sem análise do mérito. Por quê? No parágrafo 3º, ele vai dizer o seguinte, que não caberá recurso dessa decisão de arquivamento, né, do requerimento sem análise de mérito, decorrente, aí ele coloca a condição, decorrente da não apresentação de documentação indispensável ao exame do requerimento. Só que o decreto não diz o que é considerado documentação indispensável, tá? Temo eu que ele esteja querendo se referir somente àqueles documentos citados na Lei 8.213 e citados nos artigos referentes a cada benefício. Entretanto, nós temos hoje, por exemplo, a possibilidade de apresentar uma carteira de trabalho no seu formato digital ou no seu formato físico. Só um exemplo, tá? Algumas vezes o servidor, na análise, ele suspeita que aquela carteira de trabalho que foi apresentada em seu formato físico, ela pode ter ali indícios de irregularidade, de falsificação, e ele pode pedir um documento complementar. E aí esse documento seria considerado essencial ou não? Na minha opinião, depende. Depende dos motivos que levaram ele a desconfiar daquela possível falsificação do documento. Então, isso é um ponto que talvez gere uma discussão de há ou não cabimento do recurso. O Conselho de Recursos vai ou não recepcionar aquele recurso, né? Isso são pontos que eu acredito que deverão ser amadurecidos
no futuro. Mas sim, pode haver o arquivamento sem análise do mérito.